Então, estamos aqui para a terceira aula desse mini curso de diálogo de literatura espanhola, promovido pela APEC, que é a Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros na Catalunha. Eu sou a Franciele Corte, vice-presidente dessa associação, e estou aqui recebendo com muita honra Bruno Rebouças, que é o professor desse curso. Estamos na terceira aula. Vou dar um aviso bem rápido, que é que as aulas são gravadas, então que todo mundo saiba, né, que a gente está gravando, que, né, enfim, quem está presente, que autorize essa gravação. Para as pessoas que puderem assistir 3 ou 4 das 4 aulas vão receber o certificado do curso inteiro, e as pessoas que puderem assistir 1 ou 2 aulas vão receber os certificados individuais das aulas assistidas também, como encontros sobre aquela questão da literatura. Então, sem mais delongas, Bruno, muito obrigada. Estamos aqui para te ouvir e, no fim, debater também alguma questão que a gente possa tirar, né, da aula de hoje. Bruno, muito obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigado mais uma vez pela presença. Desculpa muitíssimo a demora. Os computadores, eles agem por conta própria, ainda mais agora com essa inteligência artificial que eles têm. Vamos começar hoje. Vamos falar de um autor que eu adoro. Eu fiz um roteirinho, porque senão eu vou falar muito, muito sobre ele. Então, que é o Eduardo Mendonça. A gente vai passar aqui. Estou passando os slides. Estão vendo direitinho aí, né? Então, mês passado, teve a Mercê Rodoreda com a Mostra Primavera e a Praça do Diamante, a Mercedes Salles. A primeira aula foi sobre o Cervantes em abril, comemorando também o Dia do Livro, dia 23 de abril. Hoje a gente vai. A Gangrena se parece um pouco com a Cidade dos Prodígios e o período histórico também, com Rinha de Gatos, que são os dois livros que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar dele, Eduardo Mendonça, que tem uma peculiaridade em relação aos outros escritores e escritoras que a gente está tratando aqui, que ele está vivo. Né? Então, inclusive, recentemente, há um mês, ele venceu o prêmio Princesa das Astúrias, que é como se fosse um Nobel da Espanha, do mundo hispânico, assim, e é pelo conjunto da obra também voltado somente para a literatura. Então, a gente vai falar hoje da Cidade dos Prodígios e vamos falar também de Rinha de Gatos, que são dois livros que têm um período histórico razoavelmente parecido. Um se passa em Barcelona e o outro vai mudar um pouco o nosso foco, que todos os livros agora se passaram de alguma forma em Barcelona, inclusive Don Quixote, que termina em Barcelona, e Rinha de Gatos passa em Madrid. É uma diferença aí que a gente tem. No próximo mês, a gente vai falar do Carlos Ruiz Zafón e do Cemitério dos Livros Esquecidos, ou seja, dos 4 livros que ele compôs sobre esse universo fantástico também dele, mas isso aí é mês que vem. Vamos começar. A gente vai começar hoje pelo roteiro, a gente vai falar um pouco aí a Sagrada Família aparecendo para a gente. Ela é uma obra muito importante, não somente para a cidade e para a arquitetura, mas também para as histórias que a gente vai contar hoje. A gente vai falar das exposições universais e a gente vai falar desse contexto que a gente já tratou em outros livros, né? Os anos 20, a ditadura do Primo de Rivera, a Guerra do Marrocos, a queda da monarquia espanhola em 31 e a fundação da Segunda República, o golpe de Estado de 36 que gerou a Guerra Civil Espanhola e de Madrid nesse contexto todo também de pré-guerra e, óbvio, muito sobre Barcelona. Então a gente vai começar já introduzindo um pouco o Barcelona como personagem do Eduardo Mendonça. O Eduardo Mendonça, quase todos os livros dele se passam em Barcelona. Então Barcelona, ela deixa de ser somente um cenário para se tornar um personagem, né? E a gente viu isso também em A Gangrena, da Mercedes Salles, e a gente viu isso na Praça do Diamante, da Márcia Rodoreda. Então, é uma característica muito importante desses autores que a gente está tratando, porque Barcelona é esse ponto de convergência entre todos eles, né? Não somente porque a PEC é uma instituição, uma associação que está em Barcelona, mas Barcelona é uma cidade muito importante para a literatura, né? E é tida como a capital da literatura, com todas as grandes editoras localizadas em Barcelona. Então a gente vai começar pelo Plano Cerdá. Então a gente vai falar de urbanismo. Aí você deve estar se perguntando, mas por que a gente fala de urbanismo numa mini aula de literatura? Daqui a pouquinho a gente vai entender. O Plano Cerdá é de 1858 e para a gente entender melhor o que vem depois com as histórias, para entender bastante o contexto, a gente agora está começando a falar de A Cidade dos Prodígios, tá? Para vocês terem, para ir acompanhando o que se passa nesse livro fantástico que é a obra maestra do Eduardo Mendonça, né? A gente precisa voltar um pouco nesse tempo para olhar a situação de Barcelona no século XIX, porque a cidade, Barcelona, até 1856, ela era uma cidade medieval, está cercada por muros, né? Parece meio inacreditável, porque 1856 nem está tão longe assim, e com o crescimento da população e a migração das outras cidades do campo para Barcelona, porque já é uma cidade portuária, já é uma cidade muito importante, já é uma cidade que está começando assim, a industrializar,
não dava mais para contar com tanta gente num espaço tão pequeno, né? Então, Barcelona era muito caótico, Barcelona era superlotado, Barcelona tinha epidemias, Barcelona tinha péssimas condições de vida e estava à beira do colapso. E aí, para a gente ter uma ideia, que é um negócio que eu fiquei muito impressionado, que eu não sabia, a densidade populacional dentro dos muros da cidade de Barcelona era o dobro de Paris na época. E Paris já era uma grandíssima cidade, né? Então, era a cidade mais populosa da Europa na época, mas Barcelona tinha uma densidade populacional muito maior, o dobro, inclusive, que Paris, né? E isso começou a gerar muitas revoltas populares, muita insatisfação. E aí foi que decidiram simplesmente, a gente precisa ampliar a cidade e precisa derrubar os muros, né? E aí, em 1856, esses muros finalmente vão cair e vai abrir caminho para uma grande transformação, que é o Plano Cerdá. Daqui a pouquinho a gente vai entender por que o Plano Cerdá é tão importante para a nossa aula. E aí, o Plano Cerdá foi aprovado em 59, né? Eu coloquei 58 ali, porque foi quando ele foi projetado, ele foi aprovado, e ele virou um marco de urbanização, né? A ideia era ocupar uma enorme faixa de terra deserta que existia fora dos muros de Barcelona e transformar Barcelona numa cidade moderna para o futuro, né? Então, nessa foto que está no slide, a gente consegue ver o Plano Cerdá. O Plano Cerdá são essas esquinas octagonais, geralmente de ruas e avenidas horizontais em relação ao mar ou verticais, e a gente está vendo a Avenida Diagonal, que é a única que cruza a cidade, cortando ela no meio. Isso aí existe até hoje, né? E com o Plano Cerdá, vai surgir uma nova área chamada La Eixample, que é um bairro famoso, que é mais ou menos essa região que está a Sagrada Família também. E é engraçado, porque La Eixample significa extensão em português, e Essante em espanhol. Então o nome do bairro, na verdade, é tipo a extensão. E esse bairro, ele é 10 vezes maior do que a antiga Barcelona. Então ele cresceu muito, né? E tem um detalhe que vocês já devem ter notado nessa foto, e vão notar se vocês forem a Barcelona e andarem por lá, né? Que são essas esquinas sem ângulos, né? Eles são ângulos retos, na verdade, né? E você costuma ver muito a cidade. Então, o plano do Cerdá, que eu acho que eu não anotei, eu acho que eu anotei o nome dele, é Ildefonso Cerdá, era justamente dar uma amplitude maior para a cidade, né? E fazer com que circulasse mais luz, circulasse mais ar, circulasse, né, tipo, e introduzir uma nova ideia. E a construção da Eixample, ela foi o maior projeto urbanístico da Europa no século XIX, né? Para mostrar essa pujança de Barcelona, já industrializada, surgindo ao mundo. E é mais ou menos quando a gente chega em 1888 na Exposição Universal, que foi a primeira que Barcelona sediou, né? Em 1868, só para a gente contextualizar, foi demolida a antiga fortaleza da cidade, né, que era a Citadela. E aí, no lugar dela, foi construído o Parque da Citadela, onde foi a Exposição Universal de 1888. E aí, falando da exposição já, foi um evento que surgiu em 1851 em Londres, e ele tinha o objetivo de aproximar essas nações industrializadas, compartilhar conhecimento. Inclusive, o telefone do Graham Bell foi numa dessas versões, mas foi nos Estados Unidos até 1870 e alguma coisa. Inclusive, Dom Pedro II comprou um dos primeiros telefones que o Graham Bell inventou, né? E aí mostrava avanços tecnológicos, promovia as trocas culturais, e por isso que para Barcelona era muito importante. E agora vem uma curiosidade: a Torre Eiffel, ela seria em Barcelona em 1800, seria construído para a Exposição Universal de 1888, só que o Plano Cerdá, ela não se encaixava, porque o Plano Cerdá tinha um limite de altura, e aí eles preferiram que não fosse lá. E aí o Eiffel depois vendeu o projeto para Paris, né, para a Exposição Universal de Paris, e acabou ficando porque fez muito sucesso. E em uma outra exposição de Paris, em 1878, aconteceu um encontro entre duas pessoas que vai mudar a história de Barcelona, né? Quem já foi a Barcelona ou mora em Barcelona vai identificar muito facilmente os nomes. O Antônio Gaudí, que é o arquiteto esse rapaz aí, que não gostava de tirar fotos, e essa daí é um dos poucos registros fotográficos que ele tem. O Gaudí foi à Exposição Universal de 1878 em Paris, e lá ele conheceu o Eusébio Guel, né, que era um empresário muito influente, e essa parceria deles, um cara muito rico, e eles vão fazer uma parceria, arquiteto e empresário, e vão construir alguns dos patrimônios mundiais da humanidade nos próximos anos. Daqui a pouco a gente vai ver. E esse contexto que Barcelona está crescendo, o modernismo do catalão começa,
é um momento de arte nouveau na Europa, né, em termos artísticos, só que esse estilo ele vai influenciar a moda, a pintura, o design, principalmente a arquitetura, mas os artistas da Catalunha, eles começaram a buscar muito mais inspiração na natureza, usando novas técnicas, novas formas de desenhar, ferro, vidro, cerâmica, aço. E nisso surge essa vertente, que para alguns ela vem do Arte Nouveau, para alguns vem do Romantismo, que é o modernismo catalão, que ficou muito famoso na Europa. E a gente vai ver alguns monumentos dele daqui a pouco, em algumas fotos bem bonitas que eu achei ontem na internet. E aí, isso tudo vai entrar no contexto de A Cidade dos Prodígios. Tá? Então, já estou adiantando para a gente depois só fixar na história e na análise da obra do Eduardo Mendonça, mas os personagens vão viver essas mudanças de Barcelona. Né? Então, a gente entra no modernismo catalão para dizer que é um estilo arquitetônico, né, que surgiu nessa época, final do século XIX para começo do século XX, com arquitetos muito jovens, muitos deles não conhecidos. Gaudí, quando pegou o projeto da Sagrada Família, tinha 32 anos apenas, e ela começou em 1882, ele já tinha feito a Casa Batlló, que é um lugar muito importante, que é essa casa belíssima aqui, que fica no Passeio de Graça, e por mais que a data do modernismo catalão seja 1880, mais ou menos, até 1930, 1877, essa construção já entra, obviamente, no modernismo, até porque ela já tem todas as características já do que viria a ser esse movimento muito importante para a arte mundial e para a arquitetura mundial também nos próximos anos, né? E apesar desse nome do modernismo, como eu já mencionei, ela é frequentemente confundida e comparada com a arte nouveau, mas o modernismo ela tem identidade própria, porque ele mistura tanto a estética do Arte Nouveau, né, que aí pega dois movimentos culturais fortes, que é o romantismo nacional, né, valorizar a identidade da Catalunha, resgatar todas essas formas arquitetônicas medievais, a transformação da cidade, com o progressismo, né, que é uma das características também da época, né, por causa da Revolução Industrial, que é o avanço da ciência e da tecnologia para construir uma sociedade moderna. Só que os catalães eles vão negar essa arquitetura mais pesada, né, mais brutal, e eles vão fazer uma coisa muito mais delicada e muito mais bonita também. Ela olha para o passado de alguma forma e ela aponta para o futuro. Né? Então, Barcelona, além de uma cidade naquela época já em construção, plena construção, tanto de planos urbanísticos, ruas, novos bairros, ela é também uma cidade que é moderna até hoje, justamente porque eles foram muito visionários naquela época já. Né? E quando a gente fala de modernismo, obviamente não dá para não falar do Gaudí, né? Que a gente está vendo a casa dele, já viu o rostinho dele aqui, numa foto amarelada. E ele vai construir outros lugares incríveis, né? Esse aqui é o passo nosso da música, ele vem daqui a pouco. Mas seguindo, aí essa arquitetura vai causar, ele vai usar muitas formas orgânicas, fantásticas, né? Então, tipo assim, a arquitetura do Gaudí se mistura até mesmo com depois que a gente vai ver, com livros de literatura fantástica, depois com o movimento surrealista, com Miró, que é catalão, o Dalí, que é catalão. O Picasso não era surrealista, mas o Picasso também tem uma pintura fantástica também em muitos quadros, depois com o cubismo, mais abstrata, no caso. Enfim, mas é importante a gente lembrar que tem outro arquiteto muito famoso, que é o Luís Domènech Montaner, que construiu o Palácio da Música, que é um dos prédios mais bonitos de Barcelona, e também construiu o Hospital de São Paulo, que é um monumento também arquitetônico. Isso tudo para a gente ver que o que vai diferenciar muito o modernismo catalão da Arte Nouveau ou do romantismo nacional são os materiais, né? Então a gente vai usar muito vidro, muito ferro, muita cerâmica, muito ferro retorcido, então você vê muitos corrimãos, muito bem trabalhados e tudo mais, e essas fachadas, né? Como a gente viu a da Casa Batlló, voltando aqui, ela tem muitas flores, folhas, pássaros, borboletas, até na Sagrada Família, quando tem uma porta que tem uma mata, tem aranha, tem mosquitos, então assim, eles vão muito aliar isso, né? Mas aí a gente vai sair do modernismo, só passar mais fotos aqui para vocês verem. Aqui é o Parque Güell, né? O Eusébio Güell pediu para construir um lote para ele vender e depois, na verdade, se transformou em um parque, porque viram o poder e o valor arquitetônico e virou um parque famoso de Barcelona e tudo mais. E aí a gente entra volta um pouquinho para a Exposição Mundial, para mostrar o Arco do Triunfo, que a gente viu na aula passada com a Mercê Rodoreda e a Mercedes Salles, porque essa era a entrada da Exposição Mundial. Seguindo reto ali embaixo do portal, você vai sair no Parque da Cidadela, onde era a Exposição Mundial.
como ele é muito bonitão, ele ficou, ele está lá até hoje. Então, lá em cima, naquela parte creme, são escrituras de assinatura de Barcelona para realizar a exposição mundial, a presença dos países, de alguns chefes que viriam, que seriam convidados. Então, esses quadros ali em cima, elas descrevem a exposição mundial universal de 1888. Então, a gente chega na Cidade dos Prodígios, né? A gente já falou, Barcelona sediou duas, só para a gente ficar. Exposição Universal 1888 e 1929, e é justamente o período da Cidade dos Prodígios, né, do Eduardo Mendonça. O livro começa em 1888, justamente com eles montando os pavilhões, e vai terminar na segunda, em 1929, com uma transformação já consolidada da cidade e dos personagens. E aqui é o cartaz, né, só para vocês uma curiosidade, um cartaz muito bonito, que mostra também toda a apoteose saindo do chão, de uma coisa mais antiga até subir os pórticos, assim, né, uma coisa muito mais detalhada lá em cima, que é a evolução da história da arte da Catalunha. Então a gente entra nesse ser simpático, a cara dele não dá para não simpatizar com o Eduardo Mendonça. Assim. Ele nasceu em Barcelona em 11 de abril de 43, ele fez direito, depois ele exerceu até a profissão durante um tempo, em 1973 ele vai morar nos Estados Unidos e virou tradutor na ONU, e escreveu o primeiro livro lá. Anos depois ele volta para Barcelona e publica A Cidade dos Prodígios, em 1986. Né? Ele é prêmio Cervantes, de 2016. Prêmio Cervantes é um prêmio Nobel de literatura muito importante, como se fosse um Nobel, eu não gosto de comparar, porque ele é só para o mundo hispânico, mas ele é muito importante. Tem escritores, inclusive, que preferem ganhar o prêmio Cervantes do que ganhar almejam mais, do que ganhar o Nobel. Ele foi prêmio Princesa de Astúrias mês passado, pelo conjunto da obra também, pela sua obra literária, sua importância de construção de personagens. Essa é a vida, mais ou menos, do Eduardo Mendonça, um senhor muito simpático. E aí a gente chega na Cidade dos Prodígios. Eu quero marcar muito com essa frase, essa primeira frase do livro, porque a gente vem falando de muito de tempo aqui, né? Quando a gente falou de Cervantes, a gente falou muito de tempo, a gente falou de tempo, com Mercedes Salissades, que vai desde 1923 até 1975, quase mais de 40 anos de contexto histórico no livro. A gente fala de A Praça do Diamante, que pega uns 15, 20 anos da história da Espanha também. E o tempo é muito importante também para o Eduardo Mendonça, e aqui ele já marca muito isso, né? Porque em Cervantes a gente via que, na verdade, o tempo ele era construído pelo Don Quixote. Ou seja, o Don Quixote não se atinha ao tempo, era o tempo que se transformava pelas ações dele. E aqui não, aqui o tempo vai transformar os personagens, e o tempo é muito importante nessa obra específica do Eduardo Mendonça, né? Ele começa dizendo que o ano que Onofre Bouvilha, que é o personagem principal, chegou a Barcelona, a cidade estava em plena febre de renovação. Por isso que a gente viu o Plano Cerdá, por isso que a gente viu o modernismo catalão, por isso que a gente viu a exposição universal, porque elas fazem parte do livro. Na verdade, ele vai passar por todas essas transformações, ele vai ver todas as construções que a gente viu até agora, ele vai ver o começo da Sagrada Família, ele vai ver a Casa Batlló, ele vai ver a construção dos bairros. E por que a gente falou também de La Eixample? Porque o Plano Cerdá entrou, e agora a gente fecha essa parte urbanística, artística da Catalunha, porque o Bouvilha vai vender terreno em La Eixample, e ele vai evoluir socialmente fazendo esse tipo de negócio nem sempre honesto, tá? Então vamos conhecer agora um pouco desses personagens. O nome já foi apresentado, o Onofre Bouvilha, e a história começa quando ele chega a Barcelona. Ele vem do interior, não se sabe da qual cidade, mas ele vem de uma cidade pequena, e ele se hospeda numa pensão, que é a casa do senhor Braulio, que é um dos personagens do livro. E ele é importante não porque ele é o dono da casa, da pensão que ele mora, mas porque ele tem uma filha chamada Delfina. E ela vai ser uma figura muito importante na vida do Bouvilha. Vamos chamar ele de Onofre, é mais pronunciável. E logo no primeiro dia, o Onofre sai desesperado quando ele chega a Barcelona, porque ele chega com pouquíssimo dinheiro somente para passar 2, 3 noites em um lugar, e ele precisa de um trabalho. E aí ele vai topar qualquer coisa, vai vender cigarro, vai vender doce, vai trabalhar como operário, mas aí como operário ele não consegue trabalhar porque eles não têm a licença. Então, para ele, o livro começa um pouco meio desesperador, você super simpático ao Onofre, meu Deus, ele está sofrendo. E daqui a pouco você vai ver que, na verdade, ele é mó sacana. Ele precisa ganhar dinheiro justamente para pagar o aluguel e seguir sobrevivendo, né? Então, nesse momento que ele vai também, o livro começa no presente, tá?
e depois de algumas poucas páginas ele volta no passado, quando ele começa, né, a sofrer esses problemas de tentar arranjar emprego, de tentar se localizar, de tentar uma vida melhor. Ele vai lembrar do pai dele. O pai dele foi para Cuba, né? Cuba era uma colônia espanhola, mas que tinha muito ascensão das pessoas de Barcelona. Inclusive, a rumba cubana, ela é um ritmo característico e originado na rumba catalã. Então tem muita, até a maneira de falar dos cubanos parece um pouco com a maneira dos catalães quando falam em espanhol. Porque, né, houve muita presença catalã naquela época, né? Muita gente fez muito dinheiro. Inclusive a família do Güell, né, do Güell, do Eusébio Güell, que é o Parque Güell, o Palácio Güell, e um monte de coisa Güell que tem em Barcelona. E aí a Delfina, ela entra no quarto dele de uma forma inesperada à noite, e ela diz que o namorado dela participa de um grupo de homens que querem mudar a realidade dessa cidade que está crescendo muito e está ficando injusta também, né? Porque vem a ascensão para alguns e para outros não. E ele é apresentado a um grupo de anarquistas, né? E aí é por meio dessa entrada nesse grupo que o Eduardo Mendonça vai fazer também. E aí ele vai fazer muito isso. O Eduardo Mendonça tem muito essa característica. Quando ele quer contar uma história de um movimento artístico, um movimento político, que vai se ver muito em A Cidade dos Prodígios, ele sempre usa um personagem para fazer essa parte histórica, né? Então, vai ser a Delfina que vai apresentar para o Onofre e para a gente os primeiros movimentos anarquistas, principalmente em Barcelona, que é uma cidade portuária, né? E esses movimentos que vinham da França, então tinha conexão, tinha a Itália, que ganhavam muita força nesses bairros mais operários. E o Onofre vai trabalhar com esses caras. Ele vai distribuir panfletos de propaganda anarquista para os trabalhadores que estão trabalhando onde? Na montagem dos pavilhões da Exposição Universal. Então, é justamente no Parque da Cidadela, onde tem o Arco do Triunfo, onde a gente viu que caíram os muros, eles construíram um parque no lugar, que ele vai começar a distribuir esses panfletos, né? E aí, nesse ponto, o Mendonça também aproveita, enquanto ele caminha ali distribuindo papéis para os anarquistas, anarquistas não, para os trabalhadores, sobre o movimento anarquista, ele vai contar a história, essa história que eu contei para vocês, né, do Plano Cerdá, vai contar a história do Parque da Citadela, vai contar a modernização da cidade em plena construção, e essa frase de inicial do livro, ele já marca isso muito determinado, ou seja, o ano está começando em 1888, quando a cidade está na febre da renovação para finalizar as obras mais importantes para o grande evento, que é a Exposição Universal, e mostrar Barcelona como uma cidade moderna, não mais como uma cidade medieval. Né? E aí o Eduardo Mendonça vai tratar tudo isso como pano de fundo, essa transformação, é, e o protagonista vai seguir essa transformação, porque ele é um jovem, ele tem 14 anos, e ele vai crescer com a cidade. E esse é um ponto também, um paralelo que o Eduardo faz de maneira muito genial. Né? E aí Barcelona, como a gente já vem comentando, estava nesse fervor cultural e econômico, a exposição foi esse marco que colocou a cidade no mapa internacional, e essa burguesia catalã enriquecida pela industrialização e com ainda as colônias, principalmente a cubana, vem ficando cada vez mais rica. E eles começaram a investir muito na cidade, para transformar essa cidade, já que eles moravam nela, transformar essa cidade numa cidade monumental. Né? E eles, evidentemente, conseguiram isso. Nesse contexto, o Onofre, ele é um jovem, obviamente, bastante ambicioso e bastante sem escrúpulos. E aí entra uma questão ética, né? Será que ele aceita fazer tudo isso porque ele é muito, muito pobre, ele está tentando sobreviver, ou é porque, na verdade, ele é um mau caráter mesmo e ele seria um mau caráter se ele fosse rico? Então, essa é uma pergunta que eu me fiz quando li. Né? E ele vai fazer de tudo para ascender socialmente. E aqui a gente lembra, para quem não assistiu a aula passada, sobre a gangrena da Mercedes Salles, a gente identifica ele muito com o Carlos, que era um jovem pobre de Barcelona, que vai crescer socialmente na vida, fazendo tudo que seja necessário para ficar rico e fazer parte dessa elite que exclui eles. Né? Então, o Onofre e o Carlos eles têm alguma semelhança ética, ou pela falta dela. Acho que até o Carlos é um pouco mais cruel que o Onofre, mas o Onofre também não é nenhum exemplo de, de homem que se fez por si próprio, né? Um self-made. Ele vai, né, o Onofre ele vai ser o símbolo dessa transformação, né? Porque Barcelona cresce muito, Barcelona fica muito rica, mas obviamente a desigualdade ela se expande, né? E ele é um cara esperto, calculista, ele não tem medo de passar por cima de ninguém, nem de fazer nenhum tipo de trabalho. Ele também vai vender produto para aquecer cabelo.
e ele vai contratar uma gangue de garotos que vão roubar pessoas, e eles vão revender esses produtos e tudo mais, né? Então ele vai deixando de ser um entregador de panfletos, vendedor de produtos para aquecer cabelo, e ele vai se envolvendo com atividades cada vez piores, né? Como essa de contratar uma gangue de adolescentes para roubar pessoas e revender esses produtos e ganhar dinheiro e tudo mais. E o Eduardo Mendonça vai mostrando tudo isso, né? Que na verdade isso faz parte de contradições, desigualdades, injustiças, falta de distribuição de renda, né? Que a cidade está crescendo muito, muita gente está ficando muito rica, mas muita gente também, ao contrário, está ficando muito, muito pobre, né? E aí o Onofre decide dar um passo maior, né? Assim, nessa vida. Não dá para ficar roubando pessoas na rua e entregando panfleto ou vendendo produto de cabelo. Então ele conhece um cara meio inescrupuloso também que nem ele, mas muito, muito rico, que está com um plano para vender lotes na Eixample e ele vai entrar nessa. Então ele vai vender a casa dele do interior e vai investir tudo em terreno. E aí é arriscado, evidentemente, mas tem potencial, né? Barcelona está crescendo, a Eixample está crescendo, então as construções estão vivendo ali, aumentando, e eles estão vendendo terreno para pegar carona no sucesso da cidade, né? E aí, obviamente, o mercado imobiliário se incha muito e ele entra nesse mercado. E esse boom urbano de Barcelona, nessa época, vai oferecer essas oportunidades para ele, né? E ele, sem muitos escrúpulos, vai também enganando as pessoas, vai mentindo, vai fazendo propaganda de que ali vai ter um trem, enfim, de que vai ter estruturas na cidade para vender terrenos muito, muito distantes. As pessoas, obviamente, são enganadas por ele e vão comprando, né? E aí essa Barcelona do Mendoza, ela é uma cidade, né, que a gente já vem trabalhando nisso com muitos contrastes, né? Ela tem essa arquitetura modernista fantástica, tem esses edifícios maravilhosos, tudo muito inovador, está no auge da sua potência cultural, mas também tem os bairros pobres, né? O Poblenou, que é até mencionado no livro, que é um bairro mais de trabalhadores, né? Era mais de trabalhadores, assim, mais portuários e tudo mais. A gente vê muito essa diferença quando a gente lê a Catedral do Mar. Apesar que a Catedral do Mar são quase 500 anos antes, mas a gente vê muito essa cidade do bairro dos trabalhadores, muito insalubre, e eles constroem a catedral, né, os próprios trabalhadores, os pescadores, que é uma catedral, assim, a minha igreja favorita em Barcelona, e a gente vê muito isso lá. E aqui a gente vê de alguma forma também, né, essas ruas de lama, enquanto que outras já estão calçadas. E ele vai descrevendo essa cidade, essa transformação, e ele vai descrevendo a transformação do Onofre também, né, porque tanto o Onofre se movimenta como a cidade se movimenta. E aqui a gente tem uma simbiose do homem e a cidade. Por isso que Barcelona não é só não é só um cenário, né? Barcelona é o personagem. E o Onofre vai ficar riquíssimo. Então, tipo, isso não é um spoiler. Como é o spoiler? E eu vou evitar o como, tá? Vocês vão, apesar que eu já mencionei que ele vai trabalhar com o mercado imobiliário, mas o como eu acho que é o mais forte do livro. É um livro que tem muita reviravolta, então eu também não vou tratar de algumas partes que eu até coloquei no roteiro, porque pensando bem, eu acho que é um livro que precisa de um segredo. Como Rinha de Gatos, daqui a pouco a gente vai ver também, precisa de segredo, né? E ele vai se mover ferozmente, então vai ter crime também, vai ter muito problema de justiça, de lei, e ele nunca faz nada diretamente, né? E aí aqui eu acho que o Eduardo Mendonça trata isso de uma forma muito singela e direta, né? Que é o Balzac tinha uma frase que falava que por trás de toda fortuna existe um crime. E eu acho que aqui se justifica muito essa frase do Balzac na história do Bovilha, porque o que o Eduardo Mendonça vai fazer é que, assim, ele é um cara criminoso no sentido legal, mas ele nunca faz nada diretamente. Então aqui, na verdade, é uma crítica à elite, a essa elite também que consegue sua fortuna através de um crime. Não necessariamente um crime, né, um homicídio, mas um crime de enganar, de explorar, enfim, todo tipo de crime nesse sentido, até mesmo ético, né? E ele vai ser justamente essa metáfora da própria transformação da cidade e a metáfora também dessa elite que ele vai criticar de forma muito sutil, que a gente também já viu que a Mercedes Salles, que era da elite, criticava muito a elite também, porque para a elite não importa se é guerra, se tem inflação. Para a elite, ela sempre vai ser elite, então não importa se governa um ou governa outro, ela tem suas preferências, mas o que ela prefere é ganhar dinheiro. E a gente vai ver que isso aqui também, de alguma forma, né?
Ele é típico, esse personagem, né, que ele é sombrio, mas ele representa o progresso. E Barcelona é uma cidade que representa o progresso, mas tem o seu lado sombrio. Então, Eduardo Mendonça consegue fazer com que eles sejam um só. E aí esse estilo do Mendonça, que eu acho fantástico, eu adoro o Eduardo Mendonça, eu tenho muitos livros dele. Eu acho que eu devo ter uns 10 livros do Eduardo Mendonça aqui. Quase todos não cabem na mala quando eu voltei da Espanha. Eu adoro o estilo dele, né? E ele tem uma linguagem muito direta, ele não enrola muito, sem firulas, eu gostaria de dizer, assim. Ele é um cara, um meio campista ali, tipo, comparando com o futebol, que toca e passa e recebe, e não é um passe, sabe? Ele não vai enfeitar sempre, e quase nunca, na verdade. Ele só vai fazer isso quando seja extremamente necessário, né? E por isso ele consegue prender, né, todas as narrativas dele, porque ele é muito ágil. E ele é muito engraçado, ele tem um sentido de humor muito fino, ele é muito irônico, ele é muito sarcástico. E a Cidade dos Prodígios tem essas características também que envolvem toda a obra do Mendonça, mas que aqui eu acho que ela sobressai, né? E esses momentos mais pesados, esses momentos mais críticos do livro, ele tem sempre um tom que está ali cômico, né? Algumas pessoas gostam de dizer que alguns livros do Mendonça são comédias, não são necessariamente estilo de comédia, mas a comédia está muito presente, e a comédia é muito refinada, muito simples, dá para você dar muitas boas risadas quando você lê o Eduardo Mendonça. E aí ele vai ter um pouco da sátira também, essa crítica velada, mais sutil à sociedade, à elite, né? E para lembrar também que a cidade cresce também com exploração, a cidade cresce de uma forma meio gangster também, que é um pequeno grupo que vai lotear a cidade inteira, e se a ideia era expandir a cidade para melhorar a vida das pessoas, na verdade, quem for mais rico vai comprar mais lotes, vai revender mais caro e vai ficar mais rico, ou seja, essa igualdade de espaço, ela não existe, né? Tipo, entre aspas, tipo essa reforma não é reforma agrária, né, porque é na cidade, mas essa reforma habitacional, ela na verdade não vai existir, ou seja, daqui a pouco a cidade vai ficar extremamente mais cara, porque justamente eles globalizaram isso para eles, né, para essa pequena elite, né, então ela cresce de uma forma meio gangster, assim, e essa é uma crítica muito forte à sociedade, à elite catalã. Então, para a gente concluir a Cidade dos Prodígios, é, ela não é ele não é um livro histórico, tá? Ele mesmo, em alguma entrevista que ele deu, ele fala isso. Não é uma novela histórica, não é um romance histórico, porque, na verdade, todas essas transformações de Barcelona, elas são, na verdade, a história. O Onofre é só um condutor que vai evoluir com essa transformação. Então, A Cidade dos Prodígios, e aí é uma opinião minha, ela, na verdade, é um livro sobre Barcelona, né? E toda essa transformação que vai de 1880 até 1930, que justamente pega o período do modernismo catalão e a evolução da cidade. Tanto que Barcelona vai chegar na Guerra Civil Espanhola como a cidade mais industrializada, uma das mais ricas, e, obviamente, com tudo isso, a mais efusiva em termos políticos e ideológicos, né? Como a gente pode tratar um pouquinho quando a gente falar de cidade, Rinha de Gades, todos os movimentos sindicais, todos os movimentos de esquerda, todos os movimentos trabalhistas se concentravam em Barcelona. Então a queda de Barcelona era muito importante para a ditadura e depois a ditadura para os fascistas na Guerra Civil e depois na ditadura você tinha que dobrar Barcelona, você tinha que esmagar Barcelona. E eles vão fazer isso até 75, né, quando o Franco morre, né? Então é uma leitura que ela mistura fatos históricos com ficção. Ela tem um protagonista que ele é fascinante no sentido de fascínio mesmo. Ele tem uma escrita muito inteligente, ele é crítico, ele é divertido. É a obra-prima dele também, e é uma obra um dos livros, um dos melhores livros da literatura espanhola contemporânea. Em 88, ou foi em 87, um ano depois da publicação do livro, é considerado o melhor livro publicado em 86 na Europa. Então é um livro muito importante, é um livro delicioso. Eu estou com a câmera desligada, eu estou com ele aqui do meu lado. Só que quando eu ligar a câmera depois da apresentação, eu mostro para vocês. É justamente essa edição que tá na tela, né? E ele é muito importante para a gente entender de uma forma muito atrativa a evolução dessa cidade maravilhosa que é Barcelona e que se transformou nessa cidade tão importante para todos os movimentos artísticos e para o futebol também, no futuro. E como uma cidade de resistência, né? Então eu sou muito puxa-saco de Barcelona, então eu vou parar de falar de Barcelona antes que eu fique elogiando Barcelona aqui por uns 10 minutos mais. Então a gente finaliza essa parte
A Cidade dos Prodígios, trazendo que, na verdade, aqui ele vai trabalhar a ficção em uma realidade social. E daqui a pouco, em Rinha de Gatos, ele vai trabalhar a ficção e a realidade política, né? E a gente já está passando para a Rinha de Gatos, e a gente se despede por agora da Cidade dos Prodígios. Então a gente chega aqui na Rinha de Gatos, né? E aqui tem uma mudança. A Rinha de Gatos já é de 2010, né? Então aqui já são 24 anos depois. Eu nasci em 86, né? Então por isso que eu somei rápido, porque senão eu não saberia somar. É 26? Não, né? Menos, peraí, é 24. É, 24 anos, é isso aí. 2010. Então a gente já tem o Eduardo Mendonça mais velho também, e ele muda de cenário. E ele vai para Madrid. E aí, primeiro eu queria comentar o nome do livro, que é Rinha de Gatos. E ela vai ter uma explicação de mais, não sei se eu poderia dizer, antropológica em relação aos gatos. Porque aqui vai ter uma disputa muito forte, muitas intrigas, e talvez ele queira dizer que o gato, de forma muito ágil, ele mostra as unhas e esconde. Mas eu acho que também o gatos tem a ver também com a história de Madrid. Porque Madrid, quem nasce em Madrid, ele é chamado de de gato. E aí tem duas histórias, vou contar rapidinho para vocês. Né? Em 1880, quando Madrid é retomada pelos católicos dos mouros, Madrid também era uma cidade murada, e um soldado subiu essas muralhas e conseguiu atacar os soldados por cima do muro e abrir o portão, e os soldados católicos entraram e tomaram Madrid. Essa é uma das histórias. E aí todos os nascidos em Madrid seriam gatos, porque ele escalou o muro sem nada, escalou com as mãos como um gato. Mas a história mais tradicional é que, na verdade, para ser um gato, 3 gerações da sua família, de pai e mãe, tem que ser madrilenhos. Então, avô, avó, pai, mãe e você. Aí você seria um gato. Aí se você casar com um gato, seu filho com um gato. Se casar com um madrilenho ou uma madrilenha, o seu filho também vai ser um gato. É muito difícil encontrar gatos em Madrid. Então, o nome do livro já tem aqui duas possibilidades de interpretação. Né? Essa interpretação dos gatos é minha, eu nunca li em lugar nenhum. Na minha cabeça faz sentido, e eu acho que eu vou continuar pensando que ela é verdadeira. Mas eu acho que os gatos têm mais a ver com a psicologia dos gatos, né? Mas eu gosto de pensar que Rinha de Gatos é Rinha em Madrid, ou seja, disputas em Madrid. Nós estamos no ano de 1936, necessariamente em abril, quase começo de maio. O golpe de Estado que gerou a Guerra Civil Espanhola foi dado em 18 de julho, 18 de julho, e ali começou a Guerra Civil, porque quando houve o golpe de Estado, só para a gente contextualizar a parte política, diferente da parte social de Barcelona e do crescimento geográfico do personagem de Barcelona, o personagem Madrid, ele já é o palco de todas as disputas políticas da Espanha. Já não, ele sempre foi a partir de 1516, quando se torna capital, mas agora mais do que nunca, porque nós, nesse período do livro, da história mundial, e do livro também, a gente está numa disputa política muito forte. Houve eleições gerais em 35, a esquerda ganhou, então estão governando, então está tendo muitas greves, está tendo muitas paralisações de empresários, está tendo muita disputa entre sindicatos e empresários por melhores condições de trabalho, está tendo muita manipulação da oposição, dos militares, dos conservadores, também muito ligados à Igreja Católica, pessoas muito ricas, né? E nós estamos na capital, então existem pessoas muito ricas aqui, como existem também pessoas muito ricas em Barcelona no mesmo período, que também está passando por toda essa convergência, esse fervor político social, né? A gente está numa época em que a Alemanha já está muito forte, que a Alemanha nazista, no caso, Hitler já governa há 3 anos, Hitler já vai tomar a Renânia, que é um trecho que fica perto da França, que havia perdido na Primeira Guerra Mundial, ele já está com planos de invasão, já está comprando muito ferro, enfim, a gente já está numa turbulência política muito forte, e os especialistas estão percebendo que daqui a pouco vai explodir isso e vai se transformar num conflito mundial, como havia acontecido um pouco mais, 20 anos, 22 anos antes, né, quando começou a Primeira Guerra em 1914. Então, Rinha de Gatos, ele vai pegar ela vai tratar essa ficção e essa realidade, porque os personagens fictícios vão conviver com os personagens reais. E a gente vai ver isso um pouco mais para frente, né? Então, esse é o contexto da obra, né? A gente está quase no golpe de Estado. E aí, Rinha de Gatos começa, né? Ela se ambienta nesse momento tenso da história da Espanha, né? Esses meses que antecedem
a Guerra Civil. Ele deixa muito claro ali no subtítulo Madrid, 1936, já para marcar de novo o tempo. Assim, então a gente nota mais uma vez uma semelhança dessa obra do Mendonça com A Cidade dos Prodígios. Ele quer marcar o tempo, porque o tempo vai transformar os personagens, e os personagens vão evoluir de acordo com as circunstâncias desse tempo, né? Diferente de outros livros que a gente viu, e principalmente muito diferente de Don Quixote, que foi o primeiro livro que a gente tratou, porque Don Quixote, na verdade, ele faz o que ele quiser, e o tempo que se adapte. E ele está certo mesmo, porque ele é Don Quixote. Mas seguindo, de um lado vai estar os republicanos, né? Eles estão governando, do outro lado vão estar os nacionalistas, liderados pelo exército, né? E aí tem um rapaz que depois vai ficar muito famoso, que chama Franco, né? E ele é um dos caras que comanda uma praça muito importante. Ele comanda a Praça da Espanha no Marrocos. Lembra que em 1920, quando a gente falou de a Praça do Diamante e de a gangrena, a Espanha teve a Segunda Guerra do Marrocos, e foi uma guerra muito difícil porque eles não conseguiam vencer essa guerra. Os soldados se recusavam a viajar porque eles estavam morrendo a rodo. E aí houve uma greve de soldados, e aí o Primo de Rivera deu um golpe de Estado e governou a Espanha como uma ditadura até o final dos anos 20. Depois essa ditadura caiu, o rei vai ficar, não vai ter legitimidade, vai renunciar, vai abdicar, vai sair da Espanha, e a Espanha vai ser uma república. Isso está muito ligado a tudo que a gente vem vendo aqui, né? E aí a Espanha está para explodir, né? E aí aparece o tal do Anthony Whitelands. Ele é o personagem principal que vai, um personagem fictício, ele vai conviver com esses personagens reais que a gente vai mencionando daqui a pouco. Ele é um hispanista britânico, e ele vem à Espanha com uma missão, que é validar um quadro de Velázquez, de uma família rica que apoia os nacionalistas, né? E ele chega a Madrid totalmente alheio a essa situação política que o país está vivendo. Ele vem para trabalho para validar um quadro de Velázquez, que é o cara que é o pintor que ele mais estuda, espanhol, do século de ouro da Espanha, né, que pintou as meninas, que era o pintor oficial da corte de Felipe IV, um cara muito importante na história da arte espanhola. E para ele validar esse quadro é validar o trabalho dele e ser alguém muito importante que achou um quadro novo de Velázquez, né? E essa missão, ela é simples, né? Ele vem contratado por um outro personagem e vai na casa do Duque de Igualada. Mas aí eu não sei se é personagem fictício ou se ele é real, se existiu realmente esse Duque, mas é, ele vai se envolver muito com essa família. E, na verdade, essa mansão que fica em Salamanca, Salamanca é um bairro muito rico em Madrid, ele vai viver, na verdade, vai ser envolvido por uma rede de espionagem e de interesse internacional, porque, claro, qual é o plano? E aqui não é spoiler, tá? Aqui é sinopse. O plano é que esse grupo nacionalista venda esse quadro de Velázquez para financiar o golpe de Estado que eles estão planejando já em abril de 36. E esse golpe vai acontecer em julho. E o Ashland tem uma função importante, porque se ele validar o quadro e o quadro for do Velázquez, esse quadro vale milhões e milhões de dólares. E com essa grana eles conseguem financiar. Só que quando o Whiteland chega em Madrid, uma rede de espionagem de britânicos, alemães, soviéticos, espanhóis começam também a perseguir ele, porque, na verdade, uns querem que ele valide e outros querem evitar que ele valide. Porque, claro, eles sabem que isso pode mudar o rumo de qualquer conflito, né? Dinheiro, influência, poder bélico, que se compra com dinheiro, enfim. E aí esse tal Duque, o Duque de Igualada, esconde esse quadro no porão de casa, que é atribuído a Velázquez, enfim. E aí ele vai tentar financiar esse golpe militar com esse quadro contra a República. Ou seja, autenticar ou não esse quadro, ele vai mudar o equilíbrio de forças no país. E aí o Eduardo Mendonça vai trabalhar isso de forma genial, porque ele vai construir essa sátira para contar a história da cidade nesse momento, como ele fez com Barcelona e a Cidade dos Prodígios, mas de uma forma mais bonita, mais artística, mais brilhante, assim, no sentido de brilhar mesmo, né, mais colorido. E aqui vai ser algo mais sombrio. Então, o enredo da novela, ele tem, do romance, ele vive essa teia de intrigas, ele tem um humor muito maior até do que A Cidade dos Prodígios, tem muita ironia, muito sarcasmo, assim. O White Lane é um personagem também, de alguma forma, ele até parece um pouco o Eduardo Mendonça, assim, o jeito de falar e tal. Quer dizer, na minha cabeça, né? Você lendo ali e já ouvindo o Eduardo Mendonça falar, você imagina, putz, esse cara aqui é muito
pícaro, né? Ele é um cara muito divertido, assim, mas um pouco ácido, né? Então a gente tem quatro roteiros que aí também a gente pode chamar de quatro intrigas, ou quatro cenários, na verdade não seria quatro roteiros, quatro cenários, né? Que vai ser o conflito familiar, com esse duque escondendo os planos do próprio filho, que é um jovem falangista fanático e muito amigo de José Antônio Primo de Rivera. Esse nome é importante porque José Antônio Primo de Rivera é filho do ditador Primo de Rivera dos anos 20. E para os nacionalistas, ele deveria ser o sucessor do pai nesse golpe de Estado que virá, e ele deveria assumir o poder como ditador da Espanha, até que os comunistas anarquistas pobres morram ou se controlem e a Espanha viva plenamente feliz, nacionalista e conservadora, como ela vai, entre aspas, viver depois da Guerra Civil na ditadura do Franco. E por que depois vai ser o Franco? Daqui a pouco eu falo. E o segundo é uma tensão amorosa que o Whiteland vai viver com a filha desse duque, que se chama Paquita, que é a amante, namorada, sei lá, noiva, o que ela é, do José Antônio. E que é o personagem, nesse momento histórico da Espanha, muito importante da oposição. Né? E aí tem esse mistério artístico, esse quadro é ou não do Velázquez, e a distante você fica também louco para saber isso, e essa intriga política também, que envolve a espionagem de diversos países, já olhando para a Espanha como um cenário de testes para um conflito mundial que virá, e a gente vai ver isso muito em Guernica. Né? Guernica é a aviação alemã testando equipamentos num povoado indefeso, matando muita gente do País Basco, para testar a sua aviação, testar suas armas. Né? E a Itália também vai fazer isso, a União Soviética vai fazer isso, defendendo a República, mas também com seus interesses de transformar essa República vitoriosa em um país socialista no eixo da Europa, e a Inglaterra e os Estados Unidos um pouco mais distantes, mas olhando também para a situação, se preparando para algo que virá. Com um apoio muito mais tímido para deixar também acontecer, né? E a Falange era um braço armado desses nacionalistas que matavam pessoas na rua, davam porrada em grevistas, essas coisas, né? Fascistas já se preparando para o golpe. E tudo isso vai vir misturado com esse humor típico que é do Eduardo Mendonça, que ele vai transformar essas cenas muito tensas em algo que faz a gente dar muita risada. Na verdade, eu dava muita risada quando eu lia esse livro assim. E aí, assim como na Cidade dos Prodígios, né, que a gente vem comentando, Madrid é personagem, né? O tempo é o personagem. Então, o livro, na verdade, também é sobre o tempo e é sobre aquela Madrid. Como a Cidade dos Prodígios era sobre aquela Barcelona com os personagens marcados por esse tempo de evolução, né? E aí o contexto todo político que está vivendo ali, está uma crise muito forte, está uma crise econômica muito forte. Em 1929 havia quebrado a Bolsa de Nova York, então muitos países ainda sofriam os efeitos daquela queda. A Espanha, evidentemente, era uma delas, como também foi por muitos anos depois da crise de 2008. Então aqui também a gente tem muitos contrastes econômicos e sociais, né? Os cafés são muito elegantes, os bares estão muito cheios, os artistas vivem ali, toda uma efervescência também cultural, e os generais estão conspirando, né? Tentando sobreviver nesse luxo, nessa elite, e causando miséria do outro lado, né? Até pelas questões trabalhistas que não podem. Então, o Outland, ele é um estrangeiro atrapalhado, ele não está sabendo muita coisa, ele vai se inteirando ali durante o percurso, então ele vai cometer muitas gafes, né? Ele vai conviver com essa alta sociedade, ele vai conviver nesses salões aristocráticos, essas tavernas barulhentas, e vai viver muito do suspense, da intriga, né? E aí o livro tem alguns segredos que não dá para revelar, porque seriam spoilers até meio chatos quando vocês forem ler esse livro. E ele convive muito com José Antônio Primo de Rivera, até tendo um caso com a namorada dele. E eles convivem ali, pega até uma certa amizade, né? E aí esse humor também, ele trata esse drama político com muita inteligência, ele ironiza, uma paródia, também é uma crítica também à sociedade madrilenha, que financiou muito ali o golpe de Estado. Para você ter ideia, durante a Guerra Civil, Madrid foi muito bombardeada, porque Madrid não foi tomada em 36, e aí eu retomo um pouco a história agora. O golpe de Estado começa pelo Marrocos. Eles saem do Marrocos, atravessam o canal de Gibraltar, o Estreito de Gibraltar, e chegam na Espanha. Eles tomam as cidades principais da Andalucia, que é no sul da Espanha, e
eles tomam Sevilha, que é uma praça importante, tomam Granada, tomam Córdoba, tomam Cádiz, então eles controlam todo o sul. Isso acontecendo ao mesmo tempo que o golpe de Estado em outras cidades importantes, né, como Madrid e Barcelona. Só que Madrid e Barcelona não caem. Madrid e Barcelona conseguem resistir. Barcelona, pela organização do Luís Companys, era o presidente da Generalitat, aliás, é o nome do estádio de Montjuïc, onde o Barcelona está jogando atualmente por causa da reforma do Camp Nou, onde foram as Olimpíadas de 92, e é por causa do nome do Companys que os catalães se chamam de Companys, que seriam o nosso companheiros e companheiras, né, aqui do Brasil. Então, eles se chamam de Companys não somente como companheiro, mas também como uma referência a Luís Companys, né, que depois declarou a independência da Catalunha nesse momento. Então, Madrid e Barcelona resistem. Quando eles tomam Andalucia, obviamente o próximo eixo geográfico da Espanha é Madrid, e eles não tomam Madrid. E aí fica conhecido Não Passarán, né, que foi no final de 36 para começo de 37, que a população de Madrid defendeu Madrid. Então Madrid foi muito bombardeada, foi cercada, então para imprimir a fome mesmo, para ver se eles desistiam, eles não desistiram. Depois chegou a ajuda internacional, da União Soviética, dos soldados internacionais, inclusive o Hemingway foi um dos caras que lutou em Madrid, o George Orwell lutou em Barcelona, como internacionalistas, né, para manter a república, para lutar contra o fascismo, e Madrid não cai, né. E o único bairro de Madrid que não foi bombardeado foi justamente Salamanca, que é onde se passa a história do livro aqui, onde estão essas mansões, onde estão essas pessoas muito poderosas na Espanha até hoje, essas famílias, esses condes, duques e esses títulos, né, que é como a monarquia que a Espanha é, essas pessoas vivem muito por ali. Então ele vai, para a gente finalizar, ele vai trazer de forma muito ágil também, mais uma vez muito direta, ele vai trazer muita reconstrução do linguajar das pessoas da época, ele vai trazer toda essa contextualização do que era a Espanha naquele momento, muito voltado em Madrid, mas de uma forma muito prazerosa, né? Muitas reviravoltas, chega a ser até um pouco thriller, assim. E aí, para a gente finalizar, vale destacar que essa maneira do Mendonça de misturar personagens fictícios com figuras reais cria essa atmosfera muito convincente de que aquilo pode ter acontecido realmente. E se você não der uma pesquisada para saber se alguns personagens são reais ou fictícios, você vai acreditar realmente que eles são reais. Né, eles convivem ali com os personagens que existiram na história realmente, né? E você vai sentir essa Madrid, né? Você vai sentir essas tensões, e você vai sentir, de certo, o medo do país que já está à beira do desastre, porque, claro, no futuro a gente sabe o que aconteceu, né? E aí o Mendonça não deixa a arte espanhola de lado também, Rinha de Gatos, ele trata a arte, né? Tanto com o quadro de Velázquez, mas também com as obras no Museu do Prado, né, que é o meu museu favorito, e é um museu fantástico, incrível demais. Ele vai fazer diversas referências artísticas, como ele fez na Cidade dos Prodígios. Então a gente vê que o conjunto da obra dele, ele se alia muito, né? Ele vai ter esse humor sutil, vai ter essa ironia, ele é muito dinâmico, né? O livro não é tão grande, e ele vai mergulhar, né? Ele vai mergulhar e vai levar a gente com ele nessas teias daquilo que foi construído antes da Guerra Civil Espanhola, mostrando que, na verdade, agora todo mundo quer matar o White Land, porque, por um lado, vai ser bom saber se o quadro é real, e ele é um cara que pode fazer isso porque ele é um especialista em Velázquez, e a outra galera que também quer matar ele justamente para ele não validar o quadro. Enfim, o final eu não vou contar o que acontece com a galera, né? Mas aí também tem luxo, tem pobreza, tem hipocrisia, tem essa esperteza, tem essa crueldade, tem as trapaças, né? E aí o Rinha de Gatos, como eu tinha começado a falar para vocês, para a gente finalizar, ele vem dessas intrigas, né? Ele vem dos canhões, das bombas, dos discursos, da força bruta, da violência fascista, que, por meio da Falange, né? Esse grupo de entusiastas fanáticos que estão muito inspirados em Mussolini e Hitler, e vão entrando em conflito com trabalhadores e pessoas que apoiam o movimento, algum tipo de movimento, né? E essa metáfora vai ser a construção dessa tensão social com uma futilidade muito forte de muitos personagens. Enquanto a Espanha está se degladiando, os ricos estão preocupados com muitas futilidades, inclusive morais, né? Quando sabem que a Paquita traiu o namorado e tudo mais.
Então, é isso, pessoal. Era sobre isso que eu queria que a gente tratou sobre hoje. Rinha de Gatos e a Cidade dos Prodígios. Tem mais algum slide? Peraí. Ah, tem só o Graças. Obrigado, de nada. E graças. Mas é isso, era isso que eu queria falar. Eu gosto muito do Eduardo Mendonça, e desses livros todos que a gente comentou até agora, eu acho que A Cidade dos Prodígios ele é o melhor dos livros, junto com A Gangrena. Não vou botar Don Quixote é meio ao concurso, mas era isso que eu tinha para falar, e muito obrigado pela atenção de vocês. Agora eu vou ligar a câmera, acho que vai dar. Aê, tô aqui, oi. Deixa de compartilhar a tela, Bruno, e aí a gente vai ver melhor. Ah, tá. Show de bola. Tô até com os livros aqui, ó. Deixa Isso eu ver se eu aí, tô isso aí. prestando. Cidade dos Ah, Prodígios e Rinha de Gatos. E essa foto dele que eu acho simpaticíssima. muito simpático. Muito, É. muito. Guilherme, quer dizer alguma coisa? Ah, não, eu ia bater palma e cliquei no botãozinho errado. Ah, Bom, e assim tu fala legal, alguma legal. coisa. Guilherme esteve desde a primeira sessão ali, tá em todas as aulas. E, e aí ele tava com a mãozinha e era para bater palma. Muito bem, Guilherme. Obrigada, viu, por estar. Obrigada a todo mundo pela assistência. Então agora a gente pode conversar um pouco sobre as questões que surgiram aí em cada um de nós com relação à aula do Bruno. Vivi? Bruno, vou te passar aumentar minha lista de livros para ler, ó, em um momento que não dá para ler. Exato. Então, amei a aula de hoje. Assim, eu tenho um livro do Eduardo Mendonça que eu descobri, eu disse, rapaz, eu tenho esse nome aqui, eu conheço, só que não é nenhum dos dois, é o A Cripta, o segundo livro, Emissário da Cripta Emburrada. Essa sequência é muito boa dele. Não Acho é? que é uma trilogia, eu não sei. Eu tenho esse aí também. Exato! Aí eu achei que ele era mais um Sherlock Holmes, ou mais com mistério. Agora eu fiquei mais curiosa em ler os outros livros dele. E eu achei muito interessante a parte que você falou, dessa magia que o autor conseguiu construir, de colocar os personagens fictícios tão reais que você acredita que eles realmente existiram. E você tem que pesquisar para descobrir se eles realmente não. Achei muito. Ó, ainda fiquei instigada para saber sobre o quadro. Eu sei o final, mas eu não, não vou contar, não. Ah! Não, é muito legal o final. O final de Rinha de Gatos é muito bacana. Eu acho que tem que dar uma lida depois. Não, e o título chama muita atenção. É Os muito dois têm atrativo. edição no Brasil, né? Tanto que coisa que não tinha com A Gangrena e A Morte à Primavera Sim. da Mercê Rodoreda e da Salles. Os dois têm no Brasil, né? Então, não, o título eu acho muito legal mesmo, porque é uma rinha mesmo, né? Porque acaba que, e aí isso é história real também, né? Então, a Espanha foi foco de muitos espiões nesse momento, né? Então, a guerra vai acontecer com os espiões também indo de um lado para o outro e agindo de um lado para o outro, e a Inglaterra tentando equilibrar meio que o poder, tipo assim, não, a guerra não pode terminar rápido, então vamos manter, vamos ajudar um pouco, mas a gente não se mete porque a gente tem um tratado com a Alemanha de não agressão, então, né? E o Whiteland, que é o Anthony, né, ele vai se movendo como um inglês, né, e os ingleses estão putos com ele também, desculpa, porque ele vai desequilibrar o poder, né, e no final, o que é mais legal, que eu acho caótico, é que, assim, todo mundo quer matar ele, isso eu acho brilhante, assim, eu acho fantástico. Muito obrigada pela live de hoje. Ah, imagina, que isso, foi um prazer, falar do Eduardo Mendonça é sempre muito bom. A Lu tá com cara de que quer participar, não sei. Sim, sim, eu estou procurando aqui onde abre o microfone. Já te ouvimos. Bruno, muito bacana a sua apresentação. Eu não conheço esse autor, nunca li, inclusive estava na lista de eu tentar ler antes do minicurso, mas não foi possível. Mas eu queria justamente perguntar para você, assim, se fosse para escolher um livro, você começaria com A Cidade dos Prodígios? O que que você recomenda, assim, porque, enfim, para começar. Para começar, eu acho que é a Cidade dos Prodígios. É claro, tipo, tá muito caro, porque eu acho que não tem edição no Brasil mais. Apesar que Rinha de Gato seria legal também para pegar o ritmo dele. Você se adaptar bastante assim ao tipo. Apesar que não é difícil, sabe? É que A Cidade dos Prodígios é a obra
mais incrível dele, assim, e uma das mais incríveis da Espanha mesmo, assim, contemporâneas, né? Ele é um dos escritores, eu acho que ele é o escritor mais importante contemporâneo, né? O Javier Marias era o outro, mas o Javier Marias morreu em 2022, e o Eduardo Mendonça, ele é um dos caras mais importantes, não dá para falar de literatura espanhola sem falar dele. O minicurso a gente começou só com Don Quixote, ia ser só Don Quixote. Aí eu falei para ele, putz, mas aí eu queria falar do Eduardo Mendonça. Aí eu falei, mas seria legal falar de duas mulheres, porque são duas, né, que a gente viu duas mulheres muito incríveis que a história deixou de lado, né, como acontece geralmente com as escritoras mulheres. E depois falou assim, não, então a gente fecha com o Cemitério dos Livros Esquecidos, depois então vamos fazer 4. Mas o Eduardo Mendonça tinha que entrar. O Eduardo Mendonça é muito fantástico. Mas eu começaria pela Cidade dos Prodígios, porque eu acho que depois do contexto que a gente fez hoje, e vocês também morando aí, vocês vão visualizar muito toda essa transformação. E você fala assim, caramba, naquela esquina ali não tinha nada. Então, tipo, é muito legal nesse sentido. Legal, Bruno. E eu não estava no início, assim, ele escreve em catalão também. Ou não? Não, os originais, eu acho, é uma boa pergunta. Eu acho que não. Deixa eu Porque ver aqui na. então, eu estou procurando aqui na Biblioteca de Barcelona e aparece só a versão em castelhano. E aí eu falei, uau, será que não tem Não, não, então catalão também? Porque ele como você escreve em disse que ele espanhol. é catalão, né? Ele é Tá. catalão, ele escreve em espanhol. Tanto que na primeira edição aqui já tem o nome normal já tem a Cidade dos Prodígios, não tem em catalão. Diferente da Salissates e da Messa. Apesar que a Messa Rodoreda também escrevia. Ah, não, a Messa Rodoreda é em catalão. Eu acho que só ela fazia isso, tá? Deixa eu ver a outra aqui também, se tem o título em catalão. Não. Condiz com a idade, né, dele, ele é do 43. Assim, Verdade, é né? uma boa Nessa observação. época, não, né? Pensando na questão do tempo, né? Também a importância do tempo, né? Marcando um tempo, Uhum. apesar de ser catalão, pela idade que ele tem, é mais provável que ele escrevesse diretamente em castelhano, né? Porque Assim, pela nessa questão da época o ditadura, catalão tinha. da proibição franquista, né? Da questão Até, do até idioma. nem só a proibição, mas também o contexto social, né? Que era o que era considerado mais culto, talvez naquela época era o castelhano, como agora o que se considera mais culto aqui é o catalão, né? Digamos assim, como os tempos mudaram, né? A gente vem falando nisso, né, ao longo das aulas, então por tempo me parece bastante provável que ele escrevesse diretamente em espanhol também por uma questão social, talvez por uma imposição também, né? Faz muito sentido, faz muito sentido. Mas assim, é em espanhol mesmo, porque na ficha catalográfica só tem o nome do livro em espanhol. Se tivesse sido publicado primeiro em catalão, teria a primeira edição em catalão e depois em espanhol. Ah, Ah, eu fiquei com legal. vontade de ler, vou me intrometer na tua colocação, tá? Lu, depois continua falando. Eu também não li antes, então agora, tendo essa aula e vendo como a cidade de Barcelona é um personagem, né, da história, é interessante para quem tem a possibilidade de vir para cá ou para nós que estamos aqui. Eu sou fascinada por história, assim, fiz vários cursos de história da cidade, quando na Universidade de Barcelona, faz muito curso de extensão de história e tal, e aí eu costumo ir, né, me matricular nesses cursos e aí, assim, ter uma leitura que coloque, né, essas questões históricas dentro, né, como um personagem, como algo relevante, não só como pano de fundo, né, é bem interessante. Então, outra mais, Sim. assim, como a Praça do Diamante, né, agora também ter essa possibilidade de leitura para ir passeando pela cidade e visualizando o que Uhum. aconteceu, né. Não, eu acho muito interessante a forma que ele trata. Eu gosto muito de história, mas muitos livros que você lê, geralmente romances históricos, eles contextualizam a história como se fosse um livro de história. E o Mendonça, ele faz isso de uma forma muito bacana mesmo, assim, porque tanto que ele usa muito a fala das pessoas. Então, a Delfina vai falar do movimento anarquista. Aí ele vai conhecer um personagem que é o personagem que vai transformar a vida dele, que eu não notei o nome, eu esqueci o nome do cara, porque é um nome desses nomes, alguma coisa I, não sei o quê, que eu esqueci. E esse cara vai transformar ele em termos culturais. É esse cara que vai introduzir o Plano Cerdà, é o cara que vai falar do modernismo catalão, da importância da exposição. Então ele vai tratando essa evolução da cidade de uma forma não histórica, porque senão a gente leria um livro de história. E é muito mais legal ler um romance, é muito mais legal ler um livro, uma novela, né? E ele trata isso de uma forma muito pontual, assim, muito certeira. Eu li há muitos anos, aí eu revisitei ele recentemente, fui pulando algumas coisas, fui lendo assim, e depois eu fui procurando as histórias reais, e eu falei assim, não, a pontualidade histórica dele é fantástica. Então serve até para conhecimento, essa evolução social de Barcelona e da Espanha,
E principalmente essa parte artística, que é muito gostosa, assim, é muito, muito deliciosa a forma que ele trata isso, assim. E essa evolução do plano, o plano Serdar, eu fui ler, li muitos detalhes, assim, tinha coisas que eles, por exemplo, ele previa que tivesse um ponto de bonde a cada 1 quilômetro. E depois eu fui pesquisar. Barcelona tem uma estação de metrô a cada 1 quilômetro. Então, assim, o cara fez o plano em 1858 e ele segue vigente de alguma forma, óbvio, com mudanças por causa da modernidade natural, mas que ele segue o plano é esse, né? E até a questão da Sagrada Família que eu tinha comentado em outro encontro, tipo, tirando as torres Máfias, que são aquelas torres que ficam em frente à praia, Barcelona segue esse plano muito pontual, tirando a Torre Agbar também, e tirando a Sagrada Família. Mas a Sagrada Família é intencional, né? Para tirar o poder do centro, né? Quando o Gaudí foi contratado, isso também está no livro. A ideia era uma associação de empresários. Eles queriam tirar o poder do centro da cidade. Falaram assim, não, se a cidade vai ampliar, a gente precisa que esse poder mude de foco. Então a gente precisa construir um templo. E aí 2 arquitetos pegaram essa construção antes, e depois o Gaudí assumiu com 32 anos, ou seja, jovem pra caramba, e ele falou assim, não, eu vou mudar tudo. Então, se é para construir um novo templo, a gente vai fazer um templo do jeito que ele é, que vai supostamente terminar em 2026, que é o centenário da morte do Gaudí. Só que o Gaudí, que é a Torre de Jesus, ela tem 172 metros. E o Tibidabo tem 174. Porque o Gaudí falou, não, a gente vai construir um poder novo, mas a gente não vai passar o poder de Deus, que é a construção da montanha, né, que é da natureza. Então, o Tibidabo é o ponto mais alto de Barcelona e a Sagrada Família não vai passar o Tibidabo propositalmente. Então, ele conta tudo isso de uma forma... Você vai vendo, e aí você vai conferir na história, se você for na Sagrada Família e ouvir o áudio guia, essa mesma história sendo contada, e você fala, caramba, o rigor histórico dele é muito impressionante. E muito leve, assim, a leitura é muito gostosa. Lu, eu te interrompi antes, eu não sei se tu queria dizer mais uma coisa, desculpe. Não, parei. Desculpa. Eu achei a versão em catalão. Tô vendo aqui que tem, sim, é de 2017 a edição, mas não foi ele que fez a tradução. Foi Xavier Lloveras. Ou Tá. seja, olha que interessante. Bacana Traduziram. saber. Aham. Sim, foi traduzido. Obrigada pela informação, tá, Lu? Interessante mesmo. Outros Sim, mas eu tempos, gosto né? sempre de ler no original, né? Na língua do autor. Então, assim, não faz sentido ler não sei, né? Eu prefiro, em vez de ler uma tradução, ler o original. Então, acho que nesse caso é legal ler em espanhol mesmo enfim, para poder ter acesso ao original, né? Sim, Nada contra mas as eu acho que... traduções. Eu acho que tem Aham, traduções ótimas, maravilhosas e tal, mas, aham. enfim. Não, concordo com você, eu também prefiro, se eu puder, né? Mas eu acho que nesse caso o original é o espanhol. Eu estava lendo o final do livro, né? Aí eu tipo, conto para vocês e estrago tudo. E o final é muito incrível, porque eu não vou ler, tá? Mas assim, lembra da primeira frase que ele fala, o ano que Onofre chegou em Barcelona estava em plena transformação, o final termina, mas ao contrário. Tipo assim, o ano que Barcelona tal coisa. Ou seja, Em ela Lost. é muito legal o final, não lembrava desse final. Eu li a última frase agora, vocês não vão conseguir enxergar, então eu Ah, vou só mostrar. Eu li a última frase agora, o final é incrível. Nossa, agora eu vou reler. ah. Então, pessoal, não sei se tem alguém que quer dizer mais alguma coisa, senão também para respeitar os horários, né? Sei que tem gente que tem que trabalhar no Brasil, enfim, a gente também aqui já é o horário de almoço, né? Chegando 1h30, é hora de comer por aqui. Lembrando as diferenças culturais. Não sei se alguém mais quer dizer alguma coisa. Não? Então, só agradecer, Bruno, mais uma vez e lembrar que a gente tem mais uma aula daqui a um mês, a última desse curso, mini curso de 4 encontros, esse foi o terceiro, e somente depois de passar por dessas 4 aulas, a gente vai fazer os certificados e mandar para todo mundo que participou, por essa questão da diferença que eu comentava no começo, que vai ter pessoas que vão ter o certificado do curso inteiro e outras que não assistiram pelo menos 3 aulas, vão receber certificados individuais das aulas assistidas. Então, já que foi mencionado o Tibidabo, eu estou aqui em Barcelona, numa universidade, que é uma cidade particular aqui, a menor das universidades catalãs, que se chama Universitat Abattoir Marcel, que é a universidade onde eu trabalho, e a gente está em Tibidabo. Então, assim, estou Olha, na parte mais alta da cidade, a gente tem vista até o mar, né, porque daqui
dá para ver toda a cidade. Então, quem sabe na última aula, não sei se dá, mas quem sabe na última aula vou para o lado de onde tem as janelas para o mar, porque eu estou para a montanha, mas tem quem está no mar, de repente eu consigo mostrar para vocês a cidade daqui também. Então, muito, muito, muito obrigada, Bruno. Assim, é uma generosidade sem tamanho que tu faz com a gente, de compartilhar teu conhecimento e nos contagiar com essa vontade dessas leituras, né? Que vamos ser, como o Guilherme dizia antes no chat, e a Vivi também ia dizendo, né? Mais livros para colocar na nossa lista. Enfim, muito, muito, muito obrigada. E se quiser dizer mais uma coisa, e a gente se vê daqui um mês para a última das aulas. Não, agradecer, me desculpar mais uma vez aí pelos problemas tecnológicos que atrasaram, e dizer, só para finalizar, que a Igreja do Tibidabo, Sagrado Coração de Jesus, também é uma obra modernista do modernismo catalão, tá bom? E é isso. Obrigado, pessoal, mais uma vez aí pela presença. É um prazer. Até logo. Nós vemos em um mês. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Zandra. Espero te ver na próxima aula. Ah, pode ter certeza, eu venho. Ai, que bom.